Então, a gente vai começar agora, então, falando um pouquinho sobre um caso. A dinâmica da apresentação do caso vai ser diferente da anterior, tá? Então, a gente vai começar eu e o Jefferson, que foi, na época, estagiário que avaliou o caso, né, agora já formado, enfim, adiante na carreira. A gente vai apresentar como é que foi o caso e depois é que vai ter uma encenação sobre a devolução, tá? 2 momentos da devolução. Então, agora a gente vai começar falando um pouquinho, descrevendo esse caso desse adulto de 43 anos, cuja queixa dos pais era falta de iniciativa. Tá certo? A gente vai ficar de pé para poder ir mostrando as lâminas, certo? Vocês vão ver. Começamos? Uhum. Bom, então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Jefferson Nobre, vou apresentar junto com a Denise, então, Yates, o caso que se chama adulto de 43 anos com queixa de falta de iniciativa. Bom, então, nós dois vamos começar, então, a apresentação do caso e depois vai se juntar a nós o Matheus Benites, que foi um outro estagiário também na época do CAP, né? Hoje ele é um dos supervisores, né? E que vai fazer uma discussão fazendo considerações especialmente sobre a questão familiar. Então, para começar o caso, esse é o genograma da família. Então, nós vamos falar aqui sobre o Mário, que tem 43 anos, ensino médio incompleto. Ele possui 2 irmãos, a gente vai falar mais alguns comentários. E acho que é importante frisar que os pais deles, né, e os pais dele em específico, tinham preocupações em função da idade deles e da situação que nós vamos apresentar agora do Mário. Ele não teve problemas de desenvolvimento, então os marcos iniciais de desenvolvimento dele foram normais, assim, foram dentro da normalidade. Ele tinha um bom desempenho escolar, ele tinha um bom desempenho nas interações sociais dele de forma mais inicial. Então, o pai ressaltava que ele era pouco estudioso, mas ele era um aluno inteligente. E ele tinha, então, como eu comentei, ele tinha boas relações sociais. Então, o começo da vida do Mário foi bastante próximo assim, do que normalmente se espera assim, na infância e na adolescência. Bom, a solicitação da avaliação, então, acontece, né, é uma busca espontânea dos pais e, como nós vamos apresentar agora, eu e a Denise, mais para frente durante os slides, né, a partir dos slides, existia uma preocupação em relação a alguma espécie de benefício, então, que o Mário poderia conseguir, então, né? E a queixa principal, então, que eles chegam é uma queixa de pouca autonomia do Mário, que ele não tinha responsabilidade. Então, existia uma certa questão moral que os pais colocavam em relação a ele, no sentido que ele, nas palavras dos pais, não buscava um trabalho, não tinha interesses, né, que permitissem ele ter vamos dizer assim, um maior funcionamento social. Só um parênteses. Então, essa ideia de que ele não... Os pais descreviam como alguém que não queria fazer nada, não trabalhava e não se responsabilizava, né, por si. Então, a preocupação deles era, se ele não tem condições, a gente precisa ter alguma garantia de que, vindo a falecer, ele vai ter alguma renda, algum benefício social. E ele, nessa época, ele tinha um uso, assim, os pais também falavam disso, ele usava bastante a internet, ele via filmes. Então, isso para eles era uma demonstração de que ele tinha plenas capacidades de se inserir no mercado de trabalho, assim, de certa forma. Uhum. Então, os pais consideravam isso, bom, ele tem capacidade para ficar acessando a internet, mas ele não consegue um trabalho. Essa era mais ou menos, assim, algumas pontuações que eles faziam. Bom, e aí, então, na verdade, as mudanças começam, né, na vida do Mário. Ele tem uma internação aos 15 anos, uma internação hospitalar, onde, segundo os pais, houve uma grande dificuldade no diagnóstico. Ele é internado em função de dores de cabeça. Ele fica 12 dias internado e os pais sempre colocam, assim, não existe nada que, vamos dizer assim, comprove o acontecido, mas que houve algum erro médico durante essa primeira internação, né? Então, depois de exames, então, se chega à conclusão que ele tinha tido meningite, né? E os exames, na época, apontaram que ele não havia ficado com nenhuma sequela em função dessa doença. E, obviamente, ele tem a alta dessa internação e retoma a vida dele assim com alguma normalidade. Bom, e daí ele tem uma segunda internação aos 25 anos, então ele fica 25 dias internado aos 25 anos, novamente com a reclamação são fortes dores de cabeça.
E daí, nesse momento, nessa internação, então, novamente, eles fazem alguns procedimentos traumáticos, né, no sentido de invasivos, vamos dizer assim, né, para verificar, então, qual é a situação dele. Ele sofre uma reação alérgica ao contraste utilizado em um dos exames. E aí, então, a partir disso, ele começa a ter essa internação que era para ser uma internação bastante breve, acaba se alongando, ele precisa fazer uma biópsia, então ele faz a biópsia, os resultados não são conclusivos, e isso é importante para nós, porque, na verdade, a família perdeu praticamente qualquer confiança no sistema médico, assim, em linhas gerais. Então, eles chegam, é a segunda internação, novamente há uma grande dificuldade em descobrir o que está acontecendo, né? Se faz uma biópsia, que é algo invasivo, enfim, que ele precisa se recuperar, o resultado não é conclusivo, então eles começam a criar uma certa aversão, vamos dizer assim, a contato médico hospitalar. E aí, aos 34 anos, ele tem uma nova internação longa, essa internação, então, dura 30 dias, né? E também, depois de muitos procedimentos e diversos profissionais, então se chega ao diagnóstico de síndrome de BC ou B7, dependendo da pronúncia, que, de certa forma, explica o que aconteceu antes por ser uma síndrome neurológica bastante rara, bastante infrequente. Então, havia realmente era coerente com o acontecido de que os profissionais anteriores que tinham lidado com ele não tivessem, de alguma forma, reconhecido que esses sintomas levavam a essa síndrome. Só, assim, alguns dos sintomas para a gente exemplificar, ele tinha muitas aftas, feridas, machucados, digamos assim, não é exatamente machucados o termo, né, mas tudo que era víscera, que a gente fosse pensar, então, aftas, até digamos, na parte retal, tinha muitos problemas, então ele tinha bastante dores, enfim. E a família entendia que o tratamento médico não fazia efeito, que é algo que não se resolvia também, então, para agravar essa relação, né, com os médicos. Então, assim, na verdade, quando eles chegam, as nossas interações, assim, em geral, quando se citava esses períodos, né, quando se falava no acompanhamento médico que ele teve, sempre era colocado de uma forma muito negativa, assim, de tudo que tinha acontecido. E aí, depois dessa terceira internação, eles mantiveram mais alguns anos o contato com, eu não me lembro agora se era um neurologista, mas era um profissional médico, que ainda mantinha uma certa relação, mas era bem claro, assim, que era alguma coisa distante para eles, e eles começaram a adotar, enfim, nós vamos comentar daqui a pouco, alguns outros métodos, então, para tentar lidar com essa síndrome. Bom, então, como eu estava comentando, houveram mudanças de comportamento progressivas após a primeira internação, mas os pais sempre colocavam que tudo se intensificou a partir da segunda internação dele, que foi, de fato, a mais traumática, né? Então, existia uma grande introversão e uma falta de motivação, né? Que era bastante clara em relação ao Mário. Ele também, em função dessas internações, ele abandonou a escola. Então, a primeira questão que levou ele a essa distância do equipamento escolar foi o tempo que ele ficou internado dessas vezes, e depois não houve interesse, tanto dele quanto da família, né, para que se eu voltasse à escola. Então, ele resolveu ir para o mercado de trabalho. Então, ele ainda trabalhou durante alguns anos depois de ter abandonado a escola. E daí, nessa segunda internação, né, durante o período da segunda internação, então, ele começa também a sofrer alguns afastamentos sociais. Então, ele tem essa questão que os amigos começam a abandonar ele. E é claro, obviamente é difícil, né, de olhar em retrospectiva se foi de fato ele que, como nas palavras dele, abandonou a vida, ou se foi o entorno social dele que de alguma forma também acabou tornando ele mais distante. Incluindo a isso, ele também tinha uma relação aparentemente platônica com uma moça, que também, de alguma forma, ela se afasta dele nesse momento, né? E aí tudo isso se junta, ele abandona o tratamento médico de vez, assim, nessa época. E daí, como eu estava comentando antes para vocês, ele vai para tratamentos alternativos, e ele começa, então, a utilizar a homeopatia, nessa época. E eles viam bons resultados nessa utilização, né? Então, como a Denise comentou anteriormente, especialmente nessa questão sintomática de aftas, né? Ele tinha problemas de articulações, né? Ele tinha dificuldade para caminhar. Então, eles viam melhorias nesses sintomas em relação a isso.
Tá? Também era bem evidente que ele tinha uma relação de muita dependência com a mãe, então a mãe basicamente era quem fazia comida para ele, dava roupas para ele, ela tratava basicamente ele como uma criança, assim, para todos os efeitos. O pai trabalhava fora de casa, então tinha um contato um pouco menor, né? Mas a mãe fazia o cotidiano dele assim de uma forma bem infantilizada. Outra questão que era muito importante, e isso vinha muito mais no discurso do próprio Mário, é que ele se sentia totalmente submetido pelos pais. Então, na verdade, quando ele chega lá no CAP, uma das primeiras questões que ele pede, né, ao falar comigo, né, nos atendimentos, é que ele queria poder sair de casa sozinho. Então, esse era um ponto muito assim, relevante para ele fazer a avaliação psicológica. Ele queria, de alguma forma, que nós chancelássemos que ele podia sair de casa sozinho. E ele dizia assim, o meu pai não deixa eu sair de casa sozinho porque ele acha que eu não sei atravessar a rua. Sim. Então, assim, era uma infantilização muito grande. E na visão dos pais, né, o que acontecia é que eles, obviamente, se preocupavam e diziam que ele tinha se desacostumado a conviver no meio urbano. Então, que ele não saberia mesmo, de alguma forma, atravessar a rua, esse tipo de coisa. Né? Claro, isso, obviamente, funciona dos dois lados. Né? Quanto mais eles afastavam ele do convívio urbano, ele ficava com mais dificuldade de fazer esse convívio, então isso passava para um lado e para o outro. E existia, como a Denise falou, essa preocupação em relação ao futuro dele, né? Pensando em uma questão mais, talvez, alguma forma de benefício. Então, assim, em relação ao planejamento da avaliação, essa é uma avaliação que não é de um ponto específico, né? A gente pensou que teria que abordar todas as esferas da vida dele para poder ter um entendimento melhor do caso. Então, a gente aborda tanto questões cognitivo-comportamentais, de personalidade e funcionais, no sentido de, bom, será que esse relato dos pais é verdadeiro? Ele não consegue fazer determinadas coisas, né? Poder avaliar isso melhor. E também verificar quais seriam as capacidades e potencialidades preservadas dele. É importante falar um pouquinho assim da aparência física dele, assim, bastante encurvado. A gente olhava para ele, tinha aquela sensação de paciente que foi internado por muitos anos em manicômio psiquiátrico, assim, que não tinha iniciativa, uma cara sem expressão, enfim. E eu me lembro de conversar com o Jefferson e de perguntar assim, tá, mas ele é orientado? Assim, ele pensa logicamente, ele fala coisas com sentido, né? Aí daqui a pouquinho eu vou falar a resposta. Okay? Então, o que a gente usou de técnicas, né? Entrevista com o pai, na verdade com os pais, né? Testes neuropsicológicos, cognitivos, escalas psicométricas, entrevistas clínicas e avaliações do estado funcional do paciente. Algumas das escalas a gente usou, vocês vão ver que a gente adaptou, né, de alguns contextos, porque não tem algo específico para essa faixa etária e nesse sentido. Pode. Então, a gente organizou da forma de fazer entrevistas de anamnese com ele, com os pais, usou a escala OASI, que é uma escala de inteligência abreviada, para verificar a função cognitiva dele. O Neupsilin, então, que é uma avaliação neuropsicológica breve, também nesse mesmo intuito. Na época era válida, né, era favorável a escala de personalidade de Conray pelo SATEPS, então a gente utilizou. O HTP, para ter uma abertura assim, de contato e poder ressaltar alguns elementos. A gente fez uma entrevista clínica estruturada para o DSM-4, focando na questão de psicose, né, comportamentos, para pensar se isso era uma questão. Usou uma escala de comportamentos obsessivo-compulsivos, porque ele tinha uma questão de ser muito metódico, então a gente queria avaliar se isso poderia ser característico de TOC. E avaliações de atividades de vida diária e cotidianas e instrumentais, que geralmente se usa para idosos, né, em situações de demência, mas, enfim, como era um caso que era atípico, a gente achou necessário. Ok. Então, os resultados, tá? A anamnese, então, foi possível observar que ele começou com sintomas após internações médicas, então não seria um transtorno neurodesenvolvimental, é algo que deveria ter uma relação direta com essas internações. Ele já tinha, então, esse diagnóstico de síndrome de BC e tinha esses comportamentos de apatia, isolamento social e desinibição. A desinibição era uma questão, dentro de casa, por exemplo, ter um comportamento masturbatório que não era privado. Né, assistia vídeos pornô, coisas assim, que os pais viam como uma questão moral, mas que a gente entendia de uma forma assim, alguém que está isolado, que ainda mantém interesse por outras pessoas, interesse sexual, etc. Provavelmente isso estava associado, não necessariamente com alguma questão patológica. Né? Dentro dessa forma de vida que ele estabeleceu, aquilo era o que ele podia. Né? Ele era bem orientado,
tinha um discurso lógico, embora tivesse essa questão de falta de, digamos assim, de conseguir se impor em relação aos pais, ele conseguia falar as coisas com bastante sentido, não teve nada no sentido psicótico, enfim. E ele tinha alguns sentimentos de tristeza pelo passado, por essas questões assim, de se dar conta de que, bom, rompeu laços, de que tinha uma pessoa que ele gostava e não conseguia mais se reaproximar, enfim. Então, a avaliação cognitiva dele foi dentro da média, em termos de inteligência, né? Nas funções neuropsicológicas, ele tinha dificuldade de orientação em relação ao tempo e espaço, mas talvez isso também possa se pensar que ele não tinha muito por que usar isso, todos os dias eram iguais, ele não tinha tarefas externas, etc. Apareceu na questão de personalidade que ele era retraído e desconfiado, e acho que isso também pode ser associado à situação de vida dele na época. E o HTP também mostrou essas questões de retraimento, inadequação e insegurança. Em relação às fontes complementares, então, alguns resultados que a gente encontrou é que ele não tinha sintomas obsessivo-compulsivos, não tinha alterações de humor significativas, então, dentro dessa apatia, mesmo que ele tivesse sentimentos de tristeza, ele não estava deprimido. Não tinha questões psicóticas também. E sim, em relação à funcionalidade, ele tinha prejuízo, tanto nas atividades do dia a dia, quanto mais instrumentais, mais complexas. Com relação aos aspectos afetivos, então, a gente observou esses sintomas que a gente já falou de retraimento, desconfiança, tinha uma certa meticulosidade, organização, ele fazia as coisas sempre da mesma forma. Demonstrava muita falta de motivação e energia, mas digamos, no ambiente de avaliação ele era colaborativo, fez todas as tarefas como solicitado, né? Demonstrava desesperança, pessimismo, sentimentos de inferioridade e dependência, né? Se ressentia do controle dos pais, que o Jefferson já comentou, e tinha pouca iniciativa para modificar essa condição, embora tivesse o desejo. Opa. Volta mais um. Isso. Então, a partir desse caso, e acho que isso é importante também, de um caso colocado dentro da universidade, né, foi feita uma pesquisa em relação a quais são as possibilidades em relação à síndrome de BC em questões neurológicas, questões psicológicas. E daí, durante essa pesquisa, nós então encontramos que existe na literatura um envolvimento do sistema nervoso na síndrome de BC, que alguns autores chamam de neuro-BC, que provoca alterações de personalidade que são consistentes com os achados da avaliação psicológica. Então, nós colocamos, né, no laudo que havia um provável envolvimento neurológico nesse sentido. Bom, além disso, essa síndrome, essa evolução neurológica, ela em geral não produz alterações em aspectos cognitivos, né, a outros aspectos cognitivos, e também o que também era consistente com nossos achados. E o prognóstico, então, que a gente se verificou na avaliação, era um bom potencial de melhora, né, nessa questão especialmente do funcionamento dele cotidiano, através das nossas indicações terapêuticas. E quais foram essas indicações? Então, primeira questão era o retorno ao atendimento médico, então esse era um primeiro trabalho que era necessário, né, ele retornar, porque, como nós vamos comentar depois, essa síndrome, ela tem algumas possíveis evoluções médicas que precisam ser verificadas, então ele precisava retornar ao atendimento médico. Nós também indicamos psicoterapia individual e de família, nós vamos comentar um pouco mais na discussão sobre a questão de família, inclusive, e um acompanhamento terapêutico. Então, como ele tinha essa questão em relação a querer retornar ao convívio, a sair de casa, né? Ele mesmo verbalizava essa questão que ele queria pegar um ônibus, ele queria fazer coisas do cotidiano. Nós entendemos que seria importante, especialmente no começo, para a questão motivacional dele, ter alguma forma de acompanhamento terapêutico e começar a retornar, então, as funções dele de forma mais efetiva. Além disso, em função das questões que a Denise falou, né, anteriormente, algo no sentido de psicoeducação para os pais, para eles entenderem, né, alguns aspectos que nós começamos a trabalhar durante a avaliação, né, por exemplo, tentar desmobilizar um pouco essa questão moral em relação ao comportamento dele de ver vídeos pornográficos e coisas do tipo, né, e também o pai tinha muito um discurso do tipo, ele é vagabundo, ele não quer trabalhar, coisas desse tipo, então também nós tentamos desmobilizar esse aspecto em relação aos pais, que era algo mais centrado no pai, assim, dá para dizer, em relação à avaliação. E uma questão, a necessidade dele fazer uma reavaliação sobre alguma necessidade, porque existe um percentual
bastante grande de pacientes que estão com essa evolução neurológica de BC que começam a ter síndromes demenciais. Então, nós, durante a avaliação, também nós pontuamos com os pais e com o Mário que era necessário, então, que se verificasse, né, a evolução dele e que, eventualmente, se retornasse, então, para uma nova avaliação. Agora a gente vai fazer, então, um pequeno recorte de como é que foi essa devolução. Vamos lembrar de novo que nem a Denise falou, que é só um recorte, tá bom? Então, Mário, a avaliação, né, que a gente fez aqui mostrou que tu tem, então, a síndrome de Behçet, né, que é uma doença autoimune que provoca inflamações nos tecidos internos, provoca aftas, né, questões nesse sentido. A nossa avaliação mostrou que algumas das dificuldades que tu tem são por causa da síndrome de Behçet. Aham. Essas dificuldades podem ser, por exemplo, dificuldade para iniciar uma tarefa, dificuldade para saber quando um comportamento pode ou não ser feito em público, ou dificuldade para saber se algo é perigoso ou não. Então, mesmo assim, você é uma pessoa inteligente, possui boas capacidades, né? Entende o que você assiste, mesmo depois de tanto tempo vivendo isolado. O que a gente percebeu também é que esse tempo vivendo isolado colaborou para algumas das dificuldades que isso também possui. Eu queria sair mais, assim, sozinho. Queria trabalhar também, mas meus pais não deixam. Eu vou falar sobre isso com eles mesmo. Mas, assim, conforme eu te falei, tu tem capacidade agora para estar vivendo uma vida mais ativa do que a tu vive atualmente. Mas para isso vai ser preciso retomar o atendimento médico, fazer terapia de família e também ter uma pessoa para possivelmente te acompanhar a voltar a circular pela cidade. O que você acha disso? Eu acho bom. Então agora a gente vai fazer um pequeno recorte de como foi a devolução com os pais do Mário, o seu Marco e a dona Elvina. Então, a avaliação mostrou que algumas das dificuldades que o Mário possui são por causa da síndrome de Behçet. A síndrome é rara e mais rara ainda é a variante que o Mário possui, a neuro-BC. A ideia é que algumas das inflamações também atingem tecidos do cérebro. Por isso o Mário pode ter alguma dificuldade para iniciar tarefas, saber quando o comportamento é perigoso ou não, saber, por exemplo, se alguma coisa pode ser feita ou não em público, etc. Mesmo? Mesmo. A maioria das dificuldades do Mário pode ser explicada por causa da neuro-BC. E também por causa do tempo que ele passou afastado da escola, do trabalho. Mas é importante dizer que o diagnóstico não foi feito antes, porque a doença não é comum. Não por causa de um erro médico. Ainda, mesmo assim, né, o Mário tem boas capacidades para conseguir desenvolver mais a sua autonomia. Mas para ter mais autonomia, ele tem que ter responsabilidade, ajudar em casa, respeitar a mãe. Entendo. O Mário tem capacidade para ser mais independente. Só que o que aconteceu é que ele faz tempo que ele não faz várias tarefas cotidianas. Então ele está afastado de algumas dessas coisas. Sim, ele atravessa a rua sem olhar para os lados. Não sei o que vai ser dele quando nós faltarmos, porque os irmãos já têm as suas responsabilidades. Isso também vai depender um pouco de vocês. Sim. Eu já vou falar sobre isso agora nas indicações. Assim, primeira coisa, é importante que o Mário faça uma nova avaliação psicológica, caso vocês notem diferenças significativas no comportamento dele. Nós achávamos que só se fazia uma vez. Não necessariamente, podem ser feitas outras, caso seja necessário. As indicações terapêuticas são para melhorar a qualidade de vida no Mário. Nesse momento, a qualidade de vida dele parece estar bastante comprometida. Nós temos dificuldades de entender algumas coisas do Mário. Sim, sim. Esse aí é o problema. Assim, a segunda coisa é que, além do acompanhamento individual para o Mário, vai ser preciso fazer um acompanhamento em família, terapia de família. Vocês podem, inclusive, discutir mudanças de comportamento nesse tipo de atendimento. Uma das indicações, o senhor disse que não entende alguns comportamentos dele, né? Pode ser a psicoeducação, para ajudar vocês a entenderem um pouco mais as implicações do diagnóstico que o Mário possui. Doutor, eu queria agradecer pelo seu atendimento. É a primeira vez que nos explicam decentemente o que o nosso filho tem. Muito obrigado. Certo. Agora a gente vai para um recorte. Agora a gente vai para um recorte de como poderia ter sido feita a devolução
a fim de maximizar a chance da família buscar o atendimento em família, já que a gente soube que depois eles não buscaram esse atendimento. Então, Mário, conforme a gente viu na avaliação, apesar das dificuldades que você possui para fazer algumas atividades, né, você também tem boas capacidades para desenvolver mais habilidades. O que você, Mário, mais gostaria que mudasse hoje na sua vida? Eu queria sair sozinho, eu queria trabalhar, mas meus pais não deixam. Sim, eu vou falar sobre isso. Eu vou falar com eles sobre isso. Mas é importante também, Mário, além deles te darem mais espaço, você vai precisar tomar algumas atitudes que faz tempo que você não toma. Como é que você acha que vai ser essa parte? Não sei, acho mais difícil, né? Entendi. Uma das nossas indicações é que tu busque acompanhamento individual, especialmente o acompanhamento terapêutico. Esse atendimento vai te ajudar a tomar essas iniciativas, literalmente te acompanhar nos primeiros passos para sair mais, para trabalhar. Uhum. Hoje em dia também, a tua família, seus pais, principalmente a tua mãe, né, ela toma bastante parte das tarefas que você devia estar fazendo em casa, das suas tarefas cotidianas. Eles estão ficando mais velhos e daqui a pouco eles não vão conseguir te ajudar tanto. Eventualmente também eles não vão mais estar aqui para te ajudar nessas tarefas. Como você acha que vai ser quando você não puder mais ter a ajuda deles para fazer isso? Não sei. Acho que o quanto antes tu buscar o acompanhamento terapêutico, melhor vai ser para tu conseguir se adaptar, sair mais, trabalhar. Isso vai fazer com que você dependa menos deles. Eu acho isso bom, né? Sim. Outra coisa também, saindo mais, trabalhando, talvez você conheça novas pessoas, talvez você desenvolva algumas amizades. Hoje em dia você parece estar muito nesse papel de filho da Elvina, filho do Marco, né? Quem sabe algum dia você gostaria de estar em outro papel. Às vezes a gente fica preso numa rotina, a gente esquece que pode desempenhar outros papéis. Hoje em dia você é muito filho dos seus pais, mas quem sabe algum dia você gostaria de ser o Mário, namorado de alguém. É. Acredito que saindo mais, trabalhando, atingindo esses objetivos, você vai conseguir conhecer pessoas novas, quem sabe uma namorada, né? Mas para isso vai ser preciso tomar os primeiros passos. E talvez, às vezes, é difícil a gente tomar os primeiros passos, né? Talvez seja algo desconfortável, mas para isso o atendimento com acompanhamento terapêutico vai ser bem importante para te ajudar a alcançar esses objetivos, a tomar esses primeiros passos. Então é crucial que tu busque esse atendimento o quanto antes. Tá bom. Agora a gente vai fazer um recorte de como poderia ter sido a devolução com os pais do Mário, a fim de maximizar a chance deles buscarem a terapia de família. Então, dona Elvina, seu Marco, a avaliação que a gente fez mostrou que apesar das dificuldades que a síndrome de BC causa na vida do Mário nesse momento, ele possui boas capacidades para desenvolver mais autonomia. Eu presumo que o cuidado dele tem tomado bastante o tempo de vocês. Sim, tem sido muito cansativo. Ele precisa começar a fazer mais coisas ele mesmo. Sim. Vocês dois, vocês já pensaram no que vocês podem fazer caso tivessem tempo mais livre? No caso do Mário, depender menos de vocês? Faz tanto tempo que eu nem lembro. Olha, hoje em dia eu só tenho tempo para o trabalho. Entendi. Vocês dois parecem estar numa fase da vida de vocês onde vocês poderiam estar aproveitando a aposentadoria, fazendo projetos, talvez passando mais tempo juntos. Às vezes a gente está tão preso numa rotina que a gente esquece que a gente não é só mãe, pai, mas a gente também é marido, mulher. E talvez essas partes de nós gostariam e poderiam estar fazendo outras coisas. Faz tanto tempo, as coisas são tão difíceis que têm sido. Sim. E ele não deixa a gente fazer nada para ele. Entendo. E Mas aí- pensando em vocês, dona Elvina, pensando no tempo de vocês, né, a gente também tem que lembrar que, eventualmente, vocês não vão estar aqui para fazer essas atividades para o Mário.
o que vocês acham, eu não sei se vocês já pensaram, no que vocês poderiam fazer para que o Mário desenvolva mais autonomia? Pensando melhor, é difícil, porque quando a gente vai fazer as coisas para ele, Aham. a gente acaba fazendo tudo. Porque ele não se mexe, ele não faz nada. A gente tem que fazer por ele. Tu também não dá espaço para ele fazer alguma coisa por ele mesmo? Tá. Assim, é bem importante, né, a gente ter em mente que quando a gente não sabe quais coisas reorganizar, pode ser difícil de começar, né? O Mário precisa de ajuda e é por isso que a gente vai estar indicando para ele um acompanhamento individual, um acompanhamento terapêutico, para que ele desenvolva mais as habilidades dele e assim libere um pouco mais de tempo para vocês. Só que pode ser difícil também vocês darem esse espaço para ele ter mais autonomia nesse início, né? Talvez seja difícil de diferenciar o que ele consegue fazer ou o que ele não consegue fazer nesse momento. Então, pensando nisso, a gente também pensou, além do acompanhamento individual para o Mário, em fazer um acompanhamento em família, fazer terapia de família. Assim, vocês podem discutir essas mudanças de comportamento em casa, discutir como fazer uma nova rotina em casa e talvez conseguir discernir melhor, né, o que ele consegue fazer ou não nesse momento. Se vocês seguirem essas indicações, acho que vocês vão liberar mais tempo para vocês, talvez para ter mais qualidade de vida, né? E para o Mário também conseguir ter mais autonomia em sua vida. E assim vocês garantem o que vocês vieram aqui buscar. Que o Mário consiga ter mais autonomia e fazer as próprias coisas quando vocês não estiverem mais aqui para fazer isso. É isso. Obrigada. Obrigado.